Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal. Esse vai ser um canal da minha família e eu quero começar contando para vocês um pouquinho da nossa história. Nós moramos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Buritama. Uma cidade bem pequena, bem pequenininha, né? Mas tem muitas histórias para contar. A minha família é composta por 6 membros agora, né? Que tá vindo mais um membro novo para a família. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Quando pensamos em abrir esse canal, o intuito dele era ser um canal destinado à família, às mulheres, às crianças, contar um pouco da rotina, do cotidiano de uma família simples, normal, igual a mais comum assim que existe no nosso país, né? Falar um pouquinho da história, do dia a dia, da rotina, como é ser mãe, quais os desafios. Então, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem nesse canal, desse o seu like e nos ajudar a divulgar para os amigos de vocês um pouquinho da nossa história e tá participando do nosso dia a dia, assim como a gente quer estar participando do dia a dia de vocês também, tá? Aqui na nossa cidade, eu acredito que tem poucas pessoas que têm um canal e neste modelo, eu acredito que não tem nenhum. Então, eu quero muito, muito, muito compartilhar com vocês as experiências, as vivências da nossa família e do nosso dia a dia. Eu vou começar contando sobre a minha vida. Meu nome é Camila Fernanda Henrique Adabo, né? Hoje eu tenho 32 anos, sou casada, mas eu nasci aqui em Buritama, vivi aqui em Buritama, cresci, passei a minha infância, a minha adolescência e depois eu fui para a faculdade. Aqui mesmo na nossa região, na cidade de Araçatuba, né? E fiz psicologia. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci o pai dos meus filhos. E eu fui morar com ele, tive o meu primeiro filho depois de 2 anos, aos 22 anos, que é o Natan. Hoje, em agosto, ele vai fazer 10 anos. E assim, foi bem complicado a gestação do Natan, porque com 28 semanas eu tive uma complicação e entrei em trabalho de parto, tive dilatação e não teve como evitar, teve que fazer o parto. E aí a gente foi ter o bebê lá em Araçatuba. Eu tive uma complicação na parte de infecção no líquido amniótico e eu fiquei 5 dias internada por conta dessa infecção. Depois desses 5 dias, aí o Natan teve que ficar na UTI 28 dias para recuperar, começar a respirar sozinho e passar por todos aqueles procedimentos que os bebês prematuros passam, né? Então foi bem complicada essa fase, mas nós passamos e Deus me deu, assim, sabe, sabedoria que eu não tinha. Mãe de primeira viagem, tudo novo, com um bebê prematuro. Então eu sofri muito, mas eu aprendi muito também com isso. Foi uma experiência, assim, inexplicável. Né? O Natan cresceu sem nenhum problema de saúde, sempre saudável, inteligente e hoje ele tá uma bênção. Graças a Deus, ele é uma criança maravilhosa. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay, swear that you will stay, keep trying for one day. I'm sick of all these lies, don't care if I
5 anos que o Natan era nascido, Deus me deu a honra novamente de ser mãe e nasceu o Davi. O Davi, a minha gestação foi mais complicada em termos assim emocional, porque quando eu estava grávida de 4 meses, o pai dele separou de mim e eu sofri muito. Eu fiquei depressiva, não comia nada, tanto que na gestação minha foi uma gestação quase completa. Eu engordei 1,7 kg apenas. Já estava muito acima do peso por conta da ansiedade, que eu comia muito, sabe? Eu passava assim momentos terríveis. Então, psicologicamente, assim, o meu emocional estava totalmente arregaçado. Mas Deus me honrou também, né? Que ele me deu uma gestação, um parto bem mais tranquilo que o do Natan, porque eu consegui pagar a minha cesariana, porque eu não podia ter o parto normal, porque eu não tava dilatando. Mas eu fiquei com medo de esperar passar por todo aquele processo de parto, aquelas horas. Eu fiquei com medo. Então eu consegui pagar e foi aqui em Buritamas mesmo, com o doutor Irineu, que é o nosso médico ginecologista daqui, obstetra. Então foi uma gestação assim complicada, mas o parto foi super tranquilo. Nós marcamos o parto do Davi para o dia 1º de dezembro. Eu acredito que era numa terça, se eu não me engano. Mas quando foi no domingo, minha bolsa estourou aqui na minha casa. Sozinha eu me troquei, peguei minha bolsa, liguei para minha mãe. Minha mãe me buscou, me levou até o hospital. Foram 28 minutos de trabalho desse trabalho de parto cesariano, cortar e tirar o bebê. Muito tranquilo. Ele nasceu uma criança saudável e ficou somente os dias necessários lá no hospital. E foi bem tranquilo, um parto muito tranquilo, tá? Eu não senti nada no pós-parto, eu tive uma recuperação boa, com pouca dor, somente aquele desconforto de estar andando com aqueles pontinhos da cesariana, mas do mais foi tranquilão. Hoje, 2020, o Davi faz 5 anos em novembro e é uma criança também, posso te dizer, abençoada. É um menino muito carinhoso. Todo tempo ele me beija, me abraça, fala que me ama. Super preocupado. Uma criança também abençoada por Deus. Eu vou mostrar um pouquinho da história dele para vocês. What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Depois de 8 anos casada com o pai dos meus filhos, eu resolvi me separar. Então foi um relacionamento bem conturbado, com mais coisas ruins do que boas, mas não vem ao caso, não quero contar e não quero relembrar sobre esses momentos, porque me machucaram muito, mas ficou para trás no meu passado. Hoje ele vive com a família dele e Deus me deu a honra de aparecer uma pessoa para mim assim abençoada, que mudou a minha história, né? Que depois, quando o Davi estava com 1 ano e 3 meses, eu conheci o Henrique. Na verdade, o nome dele é Antônio Henrique, né? Eu chamo ele de Henrique. Muita gente chama ele de Antônio, outras pessoas chamam ele de Toninho,
ou Rick, da família dele, as meninas chamam ele de Rick. Então, ele é uma pessoa abençoada. Então, o Henrique apareceu pelo Face, né? Ele mandou uma mensagem pra mim pelo Messenger. E eu fui ver o perfil dele. Eu fiquei assim, sabe, com medo de ter um relacionamento. Tinha saído pouco tempo de outro, né? Relacionamento, então eu fiquei assim, apreensiva, com medo, não queria nada, conversar com ninguém. E, sei lá, fiquei muito assim, com o pé atrás, com tudo que tinha acontecido comigo, né? E com 2 crianças, eu pensava assim, nossa, esse cara não quer nada comigo, não. Ele só quer ficar e não quer nada sério, né? E quando você é mãe, você tem 2 filhos, você já teve uma vida com alguém, você não quer só curtir e tal. Você quer, se você tem pensamento de família, você quer restabelecer a sua família, né? Firmar ela numa coisa assim que te dê segurança. E ele não me passava nenhuma. Por quê? 7 anos mais novo, solteiro, não tinha filho. E aí eu fui, né, pesquisar sobre a vida dele no Face, porque ele era muito assim, simpático, educado, a gente tava conversando há algum tempo, mas eu tinha medo de me envolver com ele pelo fato da idade e tudo mais. Mas o tempo passou, a gente se conheceu, e eu resolvi dar uma chance para a vida novamente tentar restabelecer algo na minha vida, porque ele me mostrava uma pessoa assim, que ele tinha interesse realmente de ter uma família, né? Tanto que ele sempre colocou meus filhos em primeiro lugar, sempre foi muito, muito carinhoso com eles, compreensivo, me ajudou em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa história para vocês e depois eu volto para a gente continuar. I wanna hold you. 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 I want you. I wanna hold you. I want you. I wanna hold you. I want you. I wanna hold you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head, and I can get you out of it if I could do it. I know I'd go back to you. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment, and I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head, and I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. I know I'd go back to you. I know I'd go back to you. We never got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You can break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Então, a gente começou a namorar em julho de 2017. E assim, foi muito complicada a parte, assim, que eu acredito pra família dele, né? Porque ele 7 anos mais novo que eu com 2 filhos já de um relacionamento, né? Eu acredito que eles podem ter ficado com receio, com medo de acontecer alguma coisa, ou dele estar assumindo uma responsabilidade que não era dele. Porém, a família, da forma deles, nos apoiaram e deu muito certo, sabe? O contato que a gente tem entre as nossas famílias é muito gratificante. É um vínculo, assim, que eu estabeleci com os irmãos dele, com a mãe, com os avós, com os tios, que pra mim é a mesma coisa que fosse minha família. E ele também com a minha, né? Então, esse relacionamento deu muito certo em vários aspectos.
Então a gente começou a namorar em 2017. O tempo passou, quando foi em fevereiro, não, março de 2018 a gente casou no cartório. Foi uma bênção. E a partir daí as coisas só melhoraram, né? 2018. Quando foi em 2019, não, de 2018 para 2019, ele conversou comigo que ele gostaria de ter um filho, que mesmo a gente tendo os nossos 2 filhos, que ele chama de filho, porque é ele que cria, né, na verdade, e ele queria ter mais um. E eu, por não ser operada, eu concordei, né? Eu optei, falei assim, não, vamos ter mais um filho. E aí a gente entrou eu parei de tomar o remédio e a gente tentou por quase um ano ter um bebê. E quando foi em 2018, não, 2019, acho que no começo de 2019, eu perdi um bebê. Eu já estava grávida de 3 meses, não sabia. Quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, ele também. Mas a gente morava numa casa e eu estava tomando banho e naquele dia eu sofri um aborto espontâneo. Nossa, eu fiquei muito triste, ele ficou super arrasado. Ele ficou mais do que eu, sabe? Então foi um sofrimento assim que nós passamos, foi muito triste. Mas nada acontece na nossa vida se não tiver a permissão de Deus, né? Então, a partir daí, a gente ficou abalado, triste, mas Deus nos honrou novamente. Depois desse tempo, a gente começou, eu falei assim, alguma coisa aconteceu para mim ter perdido esse bebê, né? Eu comecei a passar no médico novamente, aí ele explicou todos os motivos e pediu vários exames, tanto para mim quanto para ele, para descobrir a origem do que tinha acontecido, né? E descobrimos. Quando a gente descobriu, a gente começou a fazer um tratamento. Eu tomei vários remédios, ele também. E durante quase um ano, mais ou menos, a gente fez esse tratamento, mas eu não engravidava. Todo mês ele aparecia com teste de gravidez. Toda semana, se possível. E ele estava muito ansioso, muito na expectativa. Ele queria muito filho mesmo. E eu ficava triste, porque eu me sentia assim, eu achava assim, gente, eu não consigo engravidar, eu tive 2 filhos. Por que eu não tô conseguindo engravidar? Né? E aí eu comecei a falar com Deus, pedir para Deus, se fosse da vontade dele, que ele me honrasse, que ele desse esse filho pro Henrique, que era o sonho da vida dele, né? Que Deus pudesse me ajudar. E, de repente, no final do ano de 2019, eu decidi não tomar mais o remédio, era a última caixa. Falei, eu não vou tomar mais, se for vontade de Deus, eu vou engravidar. E assim aconteceu, né? Em dezembro a gente viajou, a gente fez uma viagem curtinha aqui, em Olímpia, né? Onde tem 2 termas, ou mais, não sei. E a gente ficou lá durante uma semana, foi tudo maravilhoso. Quando a gente voltou, nem passava pela minha cabeça que eu estava grávida, nem por ele. A gente não estava mais ansioso, nem pensando em nada, porque eu já havia conversado com ele e dito que iria esperar, se tivesse que ser, ia ser sem remédio, e deixamos. Quando foi dia 1º de janeiro de 2020, a gente estava lá na casa do pai dele. Ele, do nada, antes da gente ir pra lá, ele resolveu comprar um teste e levou. Chegou lá, ele me deu. Aí falou assim, ó, Camila, eu gostaria muito que você fizesse esse teste de gravidez, que eu acho que você tá grávida. Eu falei assim, tô. Né? Tantos e tantos testes, todos deram negativo. Não vou estar grávida agora, que depois a gente parou de fazer o tratamento. Né? Eu pensei, mas fui e fiz. A gente estava até fazendo uma brincadeira lá na casa do pai dele. E aí eu vim, ele ficou esperando na sala, eu vim com o teste e mostrei pra ele, como eu mostrava todos os outros. E ele ficou assim parado, ele não teve reação. Ele olhou pro teste, não teve reação. Foi muito engraçado, assim, sabe? Eu fiquei chateada na hora, porque eu achei que ele ia ter aquela reação, aquela felicidade. Não aconteceu, gente, vocês têm noção. Foi muito bizarro. Ele não teve reação. O teste mostrando os 2, né? Os 2 risquinhos vermelhos, rosados, comprovando que eu estava grávida. Ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele, aí eu expliquei pra ele, eu tô grávida. Ele falou assim, não é possível. Eu falei assim, é possível, eu tô grávida. E ele não teve reação. Passando alguns minutos, ele sentou, ele chorou, ele não falava nada. Foi muito, demorou pra cair a ficha dele, sabe? Foi muito, assim, sabe,
estranho pra mim, porque eu imaginava uma reação, nossa, sabe? Que ia ficar super feliz e tudo mais, mas isso não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Aí a família dele ficou também meio assim. Aí começou a dar parabéns, mas tava meio estranho o clima, sabe? Eu pedi pra gente ir embora, a gente veio pra casa, conversou. Aí quando ele buscou o outro teste que mostra semanas, aí ele viu que realmente tava. Mesmo assim, eu acho que a ficha dele não caiu, não. Depois eu fiz o teste eu fiz o exame de sangue. Aí ele viu que tava escrito reagente. Aí eu acho que foi onde ele, sabe, desceu aquele negócio de pai nele, sabe? E aí ele queria comprar as coisas, tudo que ele via ele queria pro bebê. Aí não sabíamos sexos, né? Então, de repente, nesse momento que a gente descobriu que eu estava grávida e veio toda aquela emoção, aquela felicidade, passando alguns meses, né, de gestação, vem o quê? A pandemia. A gente se encontra nesse momento agora, né? Nossa, foi muito, muito, muito complicado. Por quê? Ele trabalha com construção civil e aqui na nossa cidade, de repente, essa pandemia fechou tudo, parou tudo, não podia nada. Eu fui afastada do serviço porque eu estava gestante, que era para mim permanecer na minha casa. E ele não tinha serviço. Ficou, acho que 2 meses sem trabalhar. E isso foi dando desespero nele, foi dando desespero em mim, porque a gente tinha as coisas para pagar, os nossos compromissos para honrar. E simplesmente não dava. Só o meu salário não dava. Não dava mesmo. Mas a esperança é a última que morre, né? A gente veio orando, pedindo a Deus, nossa família nos ajudando sempre. E chegou um momento da minha gestação, né, nesse meio dessa pandemia, que eu entrei em desespero. Por quê? Porque eu acho que eu já estava grávida de 4 para 5 meses. Eu só chorava, com medo, porque eu não tinha nada ainda pro bebê. Eu não sei, eu entrei em desespero. Ele também estava muito triste, porque pai, ainda mais de primeira viagem, queria comprar tudo pro bebê, não tinha como comprar nada, porque, em primeiro lugar, o que a gente ganhava dava só pro básico para sobreviver e comprar e tentar pagar o que dava, né? E tava difícil mesmo. Mas Deus, ele assim, ele faz as coisas e a gente acaba nos surpreendendo assim imensamente. Um dia eu tava lá na minha mãe, chorando muito porque eu não tinha nada pro bebê. E ela falou assim, filha, calma, porque Deus proverá na tua vida. Acredita nessa frase, né? E eu na hora, mesmo assim, continuei chorando. Depois eu cheguei na minha casa, fui pensar, orei, pedi para Deus orientação. Pedi para Deus me guiar, né, os meus passos, que se fosse da vontade, se ele me honrou com a possibilidade de ser mãe novamente, em meio a uma pandemia, que eu tenho certeza que ele ia me honrar também com suprir as necessidades de um bebê, né? Então, eu fiquei mais calma, mais tranquila, entreguei na mão de Deus e assim aconteceu. De repente, as coisas mudaram, ele voltou a trabalhar, a gente conseguiu estar pagando as nossas contas, conseguimos estar comprando várias coisas pro bebê, passou um momento difícil mesmo, e aí que a gente foi ver o quanto a gente é querido, o quantas pessoas a gente tem que gosta da gente realmente, sabe? Uma vez eu conversando com a irmã dele lá de São Paulo, a Paty, ela me deu a ideia, falou assim, Camila, por que você não faz um chá de bebê virtual? Que é pra as pessoas vão te dar as coisas pro bebê, mas você não vai ter contato nenhum com elas. E você pode dar uma lembrancinha. Eu fui pensar, pesquisei, vi que era fácil, fiz e deu super certo. Então, vou colocar pra vocês como foi esse chá de bebê virtual. Foi maravilhoso, ganhamos muitas coisas, estamos ganhando até hoje. Ainda tá chegando coisa aqui. Deus me honrou realmente. Que o bebê hoje, agora eu estou grávida de 7 meses, ele tem tudo. Tudo que vocês pensarem que um bebê necessita, o meu filho tem. Então, realmente, a gente tem que acreditar que Deus é capaz de qualquer coisa na nossa vida.
E foi isso que aconteceu comigo. Ele me honrou e hoje eu tô calma, tranquila, porque o meu bebê conseguiu, assim, eu falar pra vocês assim que eu comprei um macacão, o kit de bolsa e algumas coisinhas pro bebê. O resto, gente, a gente ganhou tudo. Comprei fralda também, todo mês eu comprava fralda na farmácia pra estocar. O resto ganhou tudo. Eu vou ter a oportunidade de mostrar isso pra vocês, tá? Em outros vídeos. Então, essa é uma história, é a história da minha família, né? Como ela está formada hoje, os membros que tem nela. E eu quero agradecer de coração vocês por terem ouvido e compartilha de vocês, escreve aí nos comentários como é a família de vocês, quantas pessoas tem, que eu quero dividir a minha história com vocês, mas eu quero saber de vocês também, tá? E espero que a gente continue nessa amizade por longos anos. E a partir de agora, sempre que eu puder, a gente vai estar postando vídeo frequentemente. Vou postar sobre o bebê, sobre o parto, todas as coisas que vai estar acontecendo a partir de agora. Então, eu quero deixar somente uma mensagem para você. Entrega nas mãos de Deus, que Deus é capaz de qualquer coisa. Ele é o único que consegue nos suprir todas as coisas aqui dessa terra. Se você entregar nas mãos dele, eu tenho certeza que vai acontecer. Acredite, eu no começo não acreditava não, mas ele me honrou e eu sou prova viva disso, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de vocês aqui no meu vídeo. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Eu quero agora profetizar na sua vida bênçãos sobre a sua vida em todas as áreas, tá bom? Que Deus possa derramar a bênção deles na família de vocês, no coração de vocês, e que vocês possam ser atingidos pela unção do Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem no meu vídeo e acompanhando assim a nossa história. Deus abençoe. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.